O Bode Expiatório, por René Girardi. A tradução é de Ivo Storniolo, editora Paulus, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso vocês gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram o livro. E caso gostem do meu trabalho, possam, devam e queiram auxiliá-lo. Se é possível via Pix, Apoia-se, PayPal, Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegaram até mim pela lista de desejos da Amazon, como nos fez a Sabrina. Ou ainda também é possível tornar-se membro aqui do canal. Os links estão todos no descritivo. Muito obrigada pela presença. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. Mais uma vez, obrigada pela presença. Eu desejo a todos uma boa escuta. Capítulo 9. As palavras-chave da paixão evangélica. As análises precedentes nos obrigam a concluir que a cultura humana está destinada à dissimulação perpétua de suas próprias origens na violência coletiva. Definir a cultura dessa forma permite compreender tanto os estados sucessivos de um conjunto cultural, quanto a passagem de um estado ao estado seguinte por meio de uma crise sempre análoga àquelas de que salientamos os traços da história, nas épocas em que as perseguições se multiplicam. É sempre durante os períodos de crise e de violência difusa que um saber subversivo ameaça se espalhar, mas é sempre ele próprio vítima de recomposições vitimárias ou quase vitimárias, que se efetuam no paroxismo da desordem. Este modelo continua pertinente para a nossa sociedade. Ele é até mais pertinente que nunca, e todavia não basta claramente para dar conta daquilo que chamamos de história, nossa história. Mesmo que não se alargue amanhã para toda a mitologia, nossa decifração das representações persecutórias no seio dessa história representa já uma perda maior para a ocultação cultural, uma perda que poderia muito rapidamente se transformar em derrota. Ou a cultura não é o que eu disse, ou então a força de ocultação que a alimenta se disfarça em nosso universo em uma segunda força que contrabalança a primeira e que tende à revelação da mentira imemorial. Esta força de revelação existe, e todos nós sabemos que ela existe. Mas, em vez de ver nisso aquilo que eu digo, a maioria de nós vê aí a força de ocultação por excelência. Nisso reside o maior mal-entendido da nossa cultura, e ele não pode deixar de se dissipar se reconhecermos, por fim, nas mitologias, a plenitude dessa mesma ilusão persecutória da qual já deciframos os efeitos diminuídos no seio da nossa história. É a Bíblia, tal como os cristãos a definem, é a união do Antigo e do Novo Testamento que constitui essa força de revelação. É ela agora que nos permite decifrar o que já aprendemos a decifrar de fato a respeito das representações persecutórias. É ela, neste momento, que nos ensina a decifrar todo o resto, isto é, o religioso em seu conjunto. A vitória está demasiado decisiva desta vez para não levar consigo a revelação da força que a suscita. Os evangelhos vão se revelar eles próprios como o poder universal de revelação. Há séculos, todos os pensadores mais influentes nos repetem que os evangelhos são apenas um mito entre os outros, e acabaram convencendo a maior parte dos homens. Os evangelhos, de fato, gravitam ao redor da paixão de Cristo, ou seja, do mesmo drama de todas as mitologias do mundo. Acontece nele o mesmo, como tentei mostrar, que em todos os mitos. É sempre necessário este drama para gerar novos mitos, ou seja, para representá-lo na perspectiva dos perseguidores. Mas é também preciso este mesmo drama para representá-lo na perspectiva de uma vítima firmemente decidida a rejeitar as ilusões persecutórias. É preciso, portanto, este mesmo drama para gerar o único texto que possa deslindar completamente toda a mitologia.
para realizar esta prodigiosa obra com efeito, e ela está a ponto de se realizar sob nossos próprios olhos, ela se encontra em bom caminho para destruir para sempre a credibilidade da representação mitológica, é preciso opor a sua forma, tanto mais real pelo fato de manter desde sempre a humanidade inteira sob o seu domínio, ainda maior força que uma representação verídica. É preciso que o acontecimento representado seja o mesmo, sem o que os evangelhos não poderiam rejeitar e desacreditar ponto por ponto todas as ilusões características das mitologias, que são igualmente as ilusões dos atores da paixão. Vemos bem que os evangelhos rejeitam a perseguição. Todavia, não suspeitamos de que, assim fazendo, eles desmontam as propriedades dela, e é a religião humana em seu conjunto que eles desfazem, bem como as culturas que dela derivam. Não reconhecemos em todos os poderes simbólicos que vacilam ao nosso redor o fruto da representação persecutória. Porém, se o empreendimento dessas formas se descerrar, se o seu poder de ilusão se enfraquecer, é justamente porque descobrimos cada vez melhor os mecanismos de bode expiatório que lhes servem de fundamento. Uma vez descobertos, tais mecanismos não funcionam mais. Acreditamos cada vez menos na culpabilidade das vítimas que eles exigem, e, privadas do alimento que as sustenta, as instituições derivadas desses mecanismos se desmoronam uma por uma ao nosso redor. Saibamos ou não, os evangelhos são os responsáveis por esse desmoronamento. Tentemos, portanto, mostrar isso. Estudando a paixão, ficamos admirados com o papel que nela desempenham as citações do Antigo Testamento, particularmente dos Salmos. Os primeiros cristãos levavam essas referências a sério, e durante toda a Idade Média, a interpretação chamada de alegórica ou figurada constitui o prolongamento e a amplificação, mais ou menos feliz, dessa prática neotestamentária. De modo geral, os modernos não veem nisso nada de interessante e se enganam gravemente. Eles se orientam então para uma interpretação retórica e estratégica das citações. Os evangelistas inovam fortemente sob o aspecto teológico. Podemos, portanto, lhes atribuir o desejo de tornar suas novidades respeitáveis, abrigando-as o melhor possível por trás do prestígio da Bíblia. Para aceitar mais facilmente o que há de inaudito na exaltação sem medida de Jesus, eles situaram o que dizem à sombra protetora de textos que gozam de autoridade. Os evangelhos, é preciso reconhecer, dão um relevo que pode parecer excessivo a trechos de salmos, por vezes a fragmentos de frases de interesse intrínseco tão fraco, parece, e de tal banalidade, que sua presença não se justifica, a nosso ver, por sua significação própria. O que devemos concluir, por exemplo, quando vemos João referir solenemente a condenação de Jesus a seguinte frase: "Eles me odiaram sem causa." E o evangelista insiste gravemente. A reunião hostil da paixão foi feita, conforme diz, para que seja verificada esta palavra da Escritura. O desajeitamento da fórmula estereotipada reforça nossa suspeita. Há uma relação indubitável, seguramente, entre o Salmo e o modo como os evangelhos nos relatam a morte de Jesus. Mas a frase é tão banal, sua aplicação é tão evidente, que não vemos a necessidade de salientá-la. Experimentamos uma impressão análoga quando Lucas coloca na boca de Jesus: "É preciso que se cumpra em mim esse texto da Escritura. Ele foi incluído entre os fora da lei", ou os transgressores. Desta vez, a citação não provém de um salmo, mas do capítulo 53 de Isaías. A qual pensamento profundo as referências deste tipo podem corresponder? Não o vemos, e acabamos aceitando as generalidades medíocres com que o nosso próprio universo se agita. Na realidade, nossas duas pequenas frases são muito interessantes em si mesmas e em relação ao relato da paixão. Todavia, para entender isso, é preciso compreender o que está em jogo e o que se perde na paixão, o império da representação persecutória sobre a humanidade inteira. É simplesmente a recusa da causalidade mágica e a recusa das acusações estereotipadas que se anuncia nestas frases aparentemente muito banais
para delas tirar consequências. É a recusa de tudo aquilo que as multidões persecutórias aceitam de olhos fechados. É assim que todos os tebanos aceitam, sem hesitar, a hipótese de um Édipo responsável pela peste, porque incestuoso. É assim que os egípcios prendem o infeliz José, acreditando nas fofocas de uma Vênus provinciana, totalmente aferrada à sua presa. Os egípcios jamais fazem isso com outros. Permanecemos muito egípcios sob o aspecto mitológico, com Freud particularmente, que pode ser ouvido aqui no canal, quando ele demanda do Egito a verdade do judaísmo. As teorias em moda permanecem todas pagãs em seu apego ao parricídio, ao incesto, etc., em sua cegueira diante do caráter mentiroso das acusações estereotipadas. Estamos muito atrasados em relação aos evangelhos e até ao Gênesis. A multidão da paixão também adota de olhos fechados as vagas acusações proferidas contra Jesus. A seus olhos, Jesus se torna esta causa suscetível de intervenção corretiva, a crucifixão, que todos os amantes do pensamento mágico se põem a procurar ao menor sinal de desordem em seu pequeno universo. Nossas duas citações salientam a continuidade entre a multidão da paixão e as multidões persecutórias já estigmatizadas nos Salmos. Nem os evangelhos nem os salmos esposam as ilusões cruéis dessas multidões. As duas citações cortam imediatamente toda explicação mitológica. Elas, de fato, desenraizam esta árvore, pois a culpabilidade da vítima é a mola principal do mecanismo vitimário, e sua aparente ausência nos mitos mais evoluídos, aqueles que manipulam ou escamoteiam a cena deste assassínio, nada tem a ver com aquilo que acontece aqui. O desenraizamento evangélico está para as prestidigitações mitológicas no estilo de Baldir ou dos Kouroi, assim como a extração completa de um tumor está para os passes magnéticos de um curandeiro de aldeia. Os perseguidores acreditam sempre na excelência da sua causa. Contudo, na realidade, eles odeiam sem causa. A ausência de causa na acusação ad causam é o que os perseguidores jamais veem. Portanto, é desta ilusão que é preciso cuidar primeiro, a fim de tirar todos esses infelizes da sua prisão invisível, do obscuro subterrâneo em que apodrecem e que tomam como o mais soberbo dos palácios. Para esta obra extraordinária dos evangelhos, a representação persecutória abrogada, cassada e revogada, o Antigo Testamento constitui uma inesgotável fonte de referências legítimas. Não é sem motivo que o Novo Testamento se considera tributário do Antigo e sobre ele se apoia. Um e outro participam do mesmo empreendimento. Quanto a isso, a iniciativa cabe ao Antigo, mas é o Novo que a leva até seu termo e que a realiza de modo decisivo e definitivo. Nos salmos penitenciais, particularmente, vemos a palavra se deslocar dos perseguidores para as vítimas, daqueles que fazem a história para aqueles que a suportam. As vítimas não somente elevam a voz, mas vociferam no próprio momento da sua perseguição. Seus inimigos a cercam e se apressam a atingi-las. Por vezes, estas ainda conservam a aparência animal, monstruosa que tinham nas mitologias. Cães caçadores, hordas de touros, fortes feras de Bazã. Esses textos, todavia, se desprendem da mitologia, como bem mostrou Raymond Schwager. Eles rejeitam cada vez mais a ambivalência sagrada para restituir a vítima à sua humanidade e revelar o arbitrário da violência que a atinge. A vítima que fala nos Salmos parece muito pouco moral, sem dúvida. Não suficientemente evangélica para os bons apóstolos da modernidade. A sensibilidade de nossos humanistas se ofusca. É o ódio que mais frequentemente remete o infeliz àqueles que o odeiam. Deploramos a demonstração de violência e de ressentimento tão característica do Antigo Testamento. Vemos nisso um índice particularmente claro da famosa maldade do Deus de Israel. A partir de Nietzsche, que pode ser ouvido aqui no canal, sobretudo,
Descobrimos nestes salmos a invenção de todos os maus sentimentos de que somos infectados, a humilhação e o ressentimento. A estes salmos venenosos opomos de bom grado a bela serenidade das mitologias, grega e germânica de modo particular. Garantidos por seu bom direito, com efeito persuadidos de que sua vítima é verdadeiramente culpada, os perseguidores não têm nenhuma razão de ficar perturbados. A vítima dos salmos é embaraçosa, de fato. Ela é até bastante dissonante ao lado de um Édipo, que tem o bom gosto de se emparelhar com a maravilhosa harmonia clássica. Vejam, portanto, com que arte, com que delicadeza no momento desejado, ele faz sua autocrítica. Ele coloca nela o entusiasmo do psicanalizado sobre o seu divã, ou do velho bolchevique na época de Stalin. Ele serve de modelo, não duvidem, para o conformismo supremo do nosso tempo, que caminha junto com o vanguardismo tonitruante. Nossos intelectuais se apressavam a tal ponto para a servidão que já stalinizavam em seus cenáculos antes mesmo que o stalinismo fosse inventado. Como se espantar por vê-los esperar 50 anos ou mais para se interrogar discretamente sobre as maiores perseguições da história humana? Para nos obrigar ao silêncio, estamos na melhor escola, a da mitologia. Entre a Bíblia e a mitologia, nunca hesitamos. Somos clássicos primeiro, românticos a seguir, primitivos quando necessário, modernistas com furor, neoprimitivos quando nos desgostamos do modernismo, e gnósticos sempre. Bíblicos? Nunca. A causalidade mágica está inseparavelmente unida à mitologia. Não podemos, portanto, exagerar a importância de sua negação. E os evangelhos sabem certamente o que fazem, pois todas as ocasiões são boas para repetirem esta negação. Eles a colocam até na boca de Pilatos, quando afirma: "Não vejo causa", depois de ter interrogado Jesus. Pilatos ainda não está influenciado pela multidão, e nele é o juiz, é a encarnação do direito romano, da racionalidade legal, que se inclina de modo fugitivo, mas significativo diante dos fatos. Mas o que há de extraordinário, dizem, nesta reabilitação bíblica das vítimas? Não é moeda corrente? Não remonta ela à mais alta antiguidade? Sem dúvida, mas tais reabilitações são sempre o fato de um grupo se levantando contra outro grupo. Ao redor da vítima reabilitada, fiéis sempre permanecem, e a chama da resistência jamais se extingue. A verdade não se deixa submergir. É bem nisso que temos a falsidade, o que faz com que a representação persecutória, mitológica, jamais fique verdadeiramente comprometida ou sequer ameaçada. Olhem a morte de Sócrates, por exemplo. A apologia de Sócrates, que trata da morte de Sócrates, a sua condenação, etc., pode ser ouvida aqui no canal. O autor é o Xenofonte. E ditos e feitos memoráveis de Sócrates também pode ser ouvido do mesmo autor, Xenofonte. Então, olhem a morte de Sócrates, por exemplo. A verdadeira filosofia não se imiscui na questão. Ela escapa ao contágio do bode expiatório. Sempre há verdade no mundo. Todavia, ela não está presente na morte de Cristo. Até os discípulos mais caros não têm uma palavra, um gesto sequer para se opor à multidão. Eles são literalmente absorvidos por ela. É o Evangelho de Pedro que nos informa que Pedro, o líder dos apóstolos, renegou publicamente seu mestre. Essa traição nada tem de anedótico, nada tem a ver com a psicologia de Pedro. O fato de que os próprios discípulos não possam resistir ao efeito de bode expiatório revela a onipotência da representação persecutória sobre o homem. Para compreender bem o que acontece, seria necessário quase incluir o grupo dos discípulos no número desses poderes que se colocam todos em acordo, apesar do seu habitual desacordo, para condenar Cristo. São todos os poderes suscetíveis
de dar uma significação à morte de um condenado. É fácil dar o nome deles. São sempre os mesmos. Encontramos-los todos na caça às bruxas ou nas grandes regressões totalitárias do mundo atual. Há chefes religiosos primeiro, chefes políticos em seguida e, sobretudo, a multidão. Todas essas pessoas participam da ação em ordem dispersa de início, a seguir sempre mais em conjunto. Todos esses poderes intervêm, observem, na ordem de sua importância real, começando pelo mais fraco e terminando pelo mais forte. O complô dos chefes eclesiásticos tem importância simbólica, mas pouca importância real. Herodes desempenha um papel ainda menor. É o temor de omitir ainda que um só dos poderes suscetíveis de reforçar a sentença passada contra Jesus que deve ter impelido apenas Lucas a incluí-lo em seu relato da paixão. Pilatos é o verdadeiro detentor do poder, mas acima dele temos a multidão. Uma vez mobilizada, ela o arrebata de modo absoluto, arrasta as instituições atrás de si e as obriga a nelas se dissolverem. Aqui temos, portanto, a unanimidade do assassínio coletivo, gerador de mitologia. Esta multidão é o grupo em fusão, a comunidade que literalmente se dissolve e não pode mais se soldar novamente a não ser a expensas de sua vítima, seu bode expiatório. Tudo assim se acha o quanto possível propício para engendrar representações persecutórias inabaláveis. E, todavia, não é isso que o Evangelho nos apresenta. Os evangelhos atribuem a Pilatos uma vontade de resistência ao veredito da multidão. Seria para torná-lo mais simpático, enquanto, por contraste, mostrar as autoridades judaicas como antipáticas? Eles pretendem isso, sem dúvida. E são multidão aqueles que gostariam de tudo explicar no Novo Testamento por meio das mais ignóbeis preocupações. São verdadeiramente a multidão de nossos dias, talvez até a multidão de sempre. E estão errados, como sempre. Pilatos se une, por fim, ao bando dos perseguidores. Não se trata de fazer a psicologia de Pilatos, mas de salientar a onipotência da multidão. A onipotência da multidão, de mostrar a autoridade soberana obrigada a se inclinar, apesar das suas veleidades de resistência. Pilatos, entretanto, não tem interesses verdadeiros na questão. Jesus não significa nada a seus olhos. É um personagem demasiado insignificante para que a menor mente do mundo político possa correr o risco de uma resistência unicamente para salvá-lo. A decisão de Pilatos é muito fácil, em suma, para ilustrar fortemente a subordinação do soberano à multidão, bem como o papel dominante da multidão neste ponto de extrema efervescência em que se desencadeia a mecânica do bode expiatório. É para tornar a decisão de Pilatos menos fácil e menos reveladora, penso, que João introduziu o personagem da esposa. Advertida por um sonho, mais ou menos ganha pela causa de Jesus, esta mulher intervém junto ao esposo no sentido da resistência à multidão. João quer mostrar Pilatos dilacerado entre duas influências, entre dois polos de atração mimética. De um lado, a esposa, que gostaria de salvar o inocente, e do outro, a própria multidão não romana, inteiramente anônima e impessoal. Ninguém poderia estar mais perto de Pilatos do que a sua esposa, mais estreitamente implicada em sua própria existência. Ninguém poderia exercer maior influência sobre ele, tanto mais que essa mulher faz sabiamente ressoar a fibra do temor religioso. Todavia, é a multidão que o prende. Nada é mais importante do que essa vitória. Nada é mais significativo que a revelação do mecanismo vitimário. Veremos mais adiante que os evangelhos colocam em cena uma vitória análoga da multidão em outra cena de assassínio coletivo, a degolação de João Batista. Estaríamos gravemente enganados caso pensássemos que essa multidão se compõe apenas de representantes das classes inferiores. Ela não representa apenas as massas populares, pois as elites dela fazem parte, e não é preciso acusar os evangelhos de condescendência social. Não.
Para compreender bem em que consiste essa multidão, basta mais uma vez voltarmos-nos para as citações do Antigo Testamento. É aqui que precisamos encontrar o comentário mais evidente da intenção evangélica. No capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, que pode ser ouvido aqui no canal, aliás, todo o Novo Testamento pode ser ouvido aqui no canal. No capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, livre de caráter quase evangélico, Pedro reúne seus companheiros para meditar com eles sobre a crucifixão. Cita para eles, de forma suficientemente longa, o salmo que descreve a acolhida uniformemente hostil que os poderes deste mundo reservam ao Messias. Abre aspas. Por que se enfureceram as nações e se exerceram os povos em coisas vãs? Os reis da terra se apresentaram e os governantes se coligaram de comum acordo contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, verdadeiramente se coligaram nesta cidade Herodes e Pôncio Pilatos com as nações e os povos de Israel, para executarem tudo o que, em teu poder e sabedoria, havias predeterminado. Fecha aspas. É Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 25 a 28. Aqui ainda o leitor moderno se pergunta sobre o interesse da citação. Ele não compreende a suspeita de um medíocre pensamento subjacente. Não se trataria simplesmente de enobrecer a morte vergonhosa de Jesus? De fornecer uma orquestração grandiosa ao suplício mais insignificante de um pequeno pregador da Galiléia? No mesmo instante, acusamos os evangelhos de menosprezar a multidão persecutória e agora os tornamos suspeitos de exaltar demasiadamente essa mesma multidão, a fim de realçar o prestígio de seu herói. Em que acreditar? É preciso renunciar a esse tipo de especulação. Diante dos evangelhos, a suspeita sistemática jamais conduz a resultados interessantes. É preciso antes voltar à questão que guia toda a nossa pesquisa. O que há neste texto a respeito da representação persecutória e da violência que a fundamenta? Tudo isso é categoricamente subvertido no próprio ponto da sua maior força, a unanimidade dos poderes capazes de fundamentar esta representação. Há não só a subversão efetiva, mas a vontade consciente de subverter toda a mitologia persecutória e de informar o leitor a esse respeito, bastando reconhecer isso para que a pertinência do salmo salte aos olhos. É a lista de todos esses poderes que o salmo nos fornece. O essencial é a conjunção da efervescência popular de um lado, o enfurecimento das nações, e do outro os reis e os governantes, que são as autoridades constituídas. É essa conjunção que é irresistível em todos os outros lugares, além da paixão de Cristo. O fato de que tal coalizão formidável se produza em uma escala relativamente reduzida, em uma província remota do Império Romano, em nada diminui a importância da paixão, que se une intimamente ao desmoronamento da representação persecutória, com a força de exemplo desse desmoronamento. A coalizão permanece invencível sobre o plano da força brutal, mas ela não é menos vã, como diz o Salmo, porque ela não consegue impor seu modo de ver as coisas. Ela não tem dificuldade de fazer Jesus morrer, mas não prevalece sobre o plano da significação. A derrota da Sexta-feira Santa dá lugar entre os discípulos à firmeza do Pentecostes, e a lembrança da morte de Jesus vai se perpetuar com uma significação muito diferente do que a pretendida pelos poderes, uma significação que não chega, sem dúvida, a se impor imediatamente com toda a sua novidade prodigiosa, mas que não deixa de penetrar pouco a pouco os povos evangelizados, ensinando-lhes cada vez mais a descobrir ao redor de si as representações persecutórias e rejeitá-las. Fazendo Jesus morrer, os poderes caem até em uma espécie de armadilha, pois é seu segredo de sempre, já exposto no Antigo Testamento, nas citações que acabo de comentar e em muitas outras passagens ainda. Então é o seu segredo de sempre, que se inscreve com todas as letras no relato da paixão. O mecanismo do bode expiatório entra na luz mais brilhante que existe, torna-se objeto da mais intensa publicidade, torna-se a coisa mais conhecida do mundo,
o saber mais espalhado, e é esse saber que os homens conhecerão lentamente, muito lentamente, pois não são muito inteligentes, a insinuar sob a representação persecutória. Por fim, para libertar os homens, é esse saber que serve de critério universal para a desmistificação, primeiro das quase-mitologias de nossa história, e em seguida, bem depressa, ele nos servirá para demolir todos os mitos do planeta, dos quais loucamente protegemos a mentira, não para neles crer positivamente, mas para nos escondermos da revelação bíblica, prestes a ressurgir completamente nova dos escombros da mitologia com a qual nós, por muito tempo, a confundimos. Os vãos empreendimentos dos povos estão mais do que nunca na ordem do dia, mas são um jogo infantil que o Messias facilmente deslinda. Quanto mais esses empreendimentos nos iludem hoje, mais ridículos nos parecerão amanhã. O essencial, portanto, que nunca é percebido, nem pela teologia, nem pelas ciências dos homens, é a colocação em xeque da representação persecutória. Para que ela tenha o máximo de valor, é preciso que ela se produza nas circunstâncias mais difíceis, as mais desfavoráveis à verdade, as mais favoráveis à produção de uma nova mitologia. Eis porque o texto evangélico insiste incansavelmente sobre o sem causa da sentença emitida contra o justo e, simultaneamente, sobre a unidade indissolúvel dos perseguidores, isto é, de todos aqueles que creem ou fingem crer na existência e na excelência da causa, o ad causam, a acusação, e que procuram impor universalmente esta crença. Perder seu tempo, como o fazem certos comentadores modernos, perguntando-se sobre o modo sempre desigual, segundo eles, como os evangelhos dividiram a condenação entre os diversos atores da paixão, é desconhecer, desde o ponto de partida, a verdadeira intenção do relato. Não mais que o Pai Eterno aqui, os evangelhos não fazem acepção das pessoas, porque o único dado que verdadeiramente lhes interessa é a unanimidade dos perseguidores. Todas as manobras que visam demonstrar o antissemitismo, o elitismo, o antiprogressismo e não sei qual outro crime de que os evangelhos seriam culpados diante da humanidade inocente, sua vítima, são interessantes apenas por sua transparência simbólica. Os atores dessas manobras não veem que são eles próprios, interpretados pelo texto, que eles creem sempre liquidar de modo definitivo. Entre os vãos empreendimentos dos povos, não há nada mais ridículo do que isso. Há mil modos de não ver aquilo de que falam os evangelhos. Quando os psicanalistas e psiquiatras se inclinam sobre a paixão, descobrem de bom grado no círculo unânime dos perseguidores um reflexo da paranoia característica dos primeiros cristãos, o traço de um complexo de perseguição. Estão seguros de sua questão, pois têm atrás de si as autoridades mais certas, todos os Marx, todos os Nietzsche, todos os Freud, de acordo por uma vez, de acordo sobre apenas este ponto com o qual convém sobrecarregar os evangelhos. Jamais este mesmo tipo de explicação vem à mente dos mesmos psicanalistas diante de um processo de bruxaria. Desta vez, não é mais sobre as vítimas que eles põem a mão e aguçam as suas armas, mas sobre os perseguidores. Devemos felicitá-los por essa mudança de alvo. Basta entrever a perseguição como real para atingir o odioso e o ridículo das teses psicopsicanalíticas aplicadas a vítimas reais, a violências coletivas reais. Os complexos de perseguição existem, sem dúvida, e existem até fortemente nas antecâmaras dos nossos médicos. Mas as perseguições existem igualmente. A unanimidade dos perseguidores pode não ser mais do que um fantasma paranoico, sobretudo entre os privilegiados do Ocidente contemporâneo, mas é também um fenômeno que se produz realmente de tempos em tempos. Os nossos superdotados do fantasma jamais hesitam um momento sequer, observem, de aplicar seus princípios. Eles sabem sempre a priori que, fora da nossa história, existe apenas um fantasma. Nenhuma vítima é real. São os mesmos estereótipos persecutórios em todo lugar, mas ninguém percebe isso. Mais uma vez, é o envoltório exterior, aqui histórico, lá religioso, que determina a escolha da interpretação, e não a natureza do texto considerado.
encontramos a linha invisível que permeia a nossa cultura. Aquém dela admitimos a possibilidade de violências reais. Além dela, não admitimos mais. E preenchemos o vazio assim criado com todas as abstrações do pseudonitianismo com o molho linguístico que esvazia a realidade. Vemos isso de modo cada vez melhor. Depois do idealismo alemão, todos os avatares da teoria contemporânea são apenas espécies de artifícios destinados a impedir a desmistificação das mitologias, novas máquinas para atrasar o progresso da revelação bíblica. Se os evangelhos revelam como sustento o mecanismo do bode expiatório, sem o designar com o mesmo termo que nós, sem dúvida, mas nada omitindo daquilo que é preciso saber dele para se proteger dos seus efeitos insidiosos, para descobri-lo em todo lugar em que ele se esconde e, sobretudo, em nós mesmos, deveríamos neles encontrar tudo aquilo que depreendemos desse mecanismo nas páginas precedentes e, particularmente, sua natureza inconsciente. Sem tal inconsciência, que está profundamente unida à sua crença sincera na culpabilidade da sua vítima, os perseguidores não se deixariam encerrar na representação persecutória. Existe aí uma prisão da qual eles não veem os muros, uma servidão tanto mais total por se tomar como liberdade, uma cegueira que se crê perspicácia. A noção de inconsciente pertence aos evangelhos? O termo não aparece neles, mas a inteligência moderna reconheceria imediatamente a coisa caso ela não estivesse paralisada e amarrada diante desse texto pelos fios liliputianos da piedade e da antipiedade tradicionais. A frase que define o inconsciente persecutório figura no próprio coração do relato da paixão, no Evangelho de Lucas, e é o célebre Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Os cristãos insistem aqui sobre a bondade de Jesus, e isso estaria muito bem se sua insistência não eclipsasse o conteúdo próprio da frase. É com muito esforço no mais das vezes, que ela é salientada. Visivelmente julgam-na sem importância. Comenta-se essa frase, em suma, como se o desejo de perdoar os carrascos imperdoáveis impelisse Jesus a inventar para eles uma desculpa claramente inútil, de modo nenhum conforme com a realidade da paixão. Os comentadores que não creem verdadeiramente no que esta frase diz não podem provar por ela mais que uma admiração um tanto fingida, e sua terna devoção comunica ao texto o gosto da sua própria hipocrisia. É bem isso que acontece de mais terrível aos evangelhos, esse não sei que tipo de doçura hipócrita com que nossa enorme e falsa devoção os envolve. Na realidade, os evangelhos jamais procuram desculpas mancas, jamais falam para nada dizer. A verborreia sentimental não é o seu forte. Para devolver a esta frase o seu verdadeiro sabor, é preciso reconhecer seu papel quase técnico na revelação do mecanismo vitimário. Ela diz algo de preciso sobre os homens reunidos por seu bode expiatório. Eles não sabem o que fazem. E é exatamente por isso que é preciso perdoar-lhes. Não é o complexo de perseguição que dita tais propósitos. E também não é o desejo de escamotear o horror das violências reais. De passagem, temos a primeira definição do inconsciente na história humana, a definição da qual todas as outras decorrem, e que nunca fazem mais que enfraquecer. Ou, com efeito, elas rejeitam para o segundo plano a dimensão persecutória com Freud, ou elas a eliminam completamente com Jung. Freud e Jung podem ser ouvidos aqui no canal, aliás. Os Atos dos Apóstolos colocam a mesma ideia na boca de Pedro, que se dirige à multidão de Jerusalém, à própria multidão da paixão. Entretanto, irmãos, sei que agistes por ignorância, da mesma forma como vossos chefes. O interesse considerável desta frase está no fato de que ela chama nossa atenção mais uma vez sobre as duas categorias de poderes, a multidão e os chefes, todos igualmente inconscientes. Ela rejeita implicitamente a ideia falsamente cristã que faz da paixão um acontecimento único em sua dimensão maléfica, ao passo que ela é única apenas em sua dimensão reveladora.
Adotar a primeira ideia é fetichizar ainda a violência e é recair em uma variante de paganismo mitológico.